Paz do Senhor a todos. É com grande alegria que a gente está novamente aqui, reunido na comunidade. É um desejo muito grande do nosso coração, né? Estar sempre juntos. E antes de começar o nosso culto, gostaria de dar alguns avisos, verificar se o telefone está no modo silencioso e aos pais ficarem junto dos seus filhos para ensiná-los a honrar e adorar a Deus. E nesse dia tão especial que a gente está voltando depois de um tempo de culto online, eu quero ler com vocês o Salmo 133. E o Salmo 133 é bem curtinho, mas é bem profundo. Fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Amém? Esse é um salmo de peregrinação escrito por Davi, onde os hebreus, quando iam até Jerusalém para participar de uma das 3 festas anuais que tinham no templo do Senhor. E foi no reinado de Davi que as 12 tribos de Israel foi unificada. Mas antes disso, havia um conflito entre a tribo de Judá, que apoiava o rei Davi, contra as outras 11 tribos que estavam ao lado de Ibosete, filho do rei Saul. Por isso, o rei escreve: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Nós não estamos em conflito, mas a pandemia tem nos afastado fisicamente. E você olhou ao seu redor e viu as pessoas, você já se contemplou em olhar face a face o seu irmão, e através, né, não de uma tela, mas olho por olho. E como é bom e agradável a gente estar em comunhão, olhando um para os outros. E estamos unidos aqui para adorar e exaltar a Deus. E nesta mesma noite, a gente vai ter o privilégio de estar ceando com o Senhor, porque hoje é culto de Santa Ceia. E onde há a união do povo do Senhor, Deus concede sua bênção da vida e dá vida para sempre, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e orar mais uma vez para agradecer por esse dia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por esse dia. Louvado seja o Senhor, que o Senhor preparou esse dia de comunhão, de alegria, que o Senhor tem derramado em nossos corações essa ansiedade de estar junto de Ti, de estar junto com os irmãos, adorando e exaltando o Teu nome, Senhor. Como é bom e agradável estar em uma comunidade, como é bom e agradável ter irmãos que se importam conosco e estejam juntos exaltando o Teu nome. Graças Te damos, Senhor. O Senhor é o nosso tudo, o Senhor é nosso Rei, é o nosso Criador. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração que haverá essa noite, Senhor. Pai, abençoe os louvores, que possamos estar honrando e adorando o Seu nome nessa noite, que seja como um aroma suave que suba até as suas narinas. Que o Senhor também abençoe a ministração, fale conosco, Senhor. Crie nosso coração expectativa de ouvir a Tua palavra, de ouvir o Senhor falando em nossos corações, e alegre nossos corações, e que nessa noite possamos sentir saudades, Senhor, de estar sempre na Sua casa, de estar sempre buscando a Tua face. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém.
Senhor. Amém. Que bom que a gente está aqui de volta, agora podendo ver os irmãos, não podendo se abraçar, mas a gente está perto, conversar, né? É um momento muito bom, né? Eu estou muito feliz de estar de volta, espero que vocês também estejam felizes de estar de volta, né? Vamos adorar o Senhor, Ele é o único que é digno de todo louvor e toda adoração. Se derrame na presença do Senhor neste momento, clame a Ele neste momento. Ele está pronto para nos ouvir em todo o tempo. Amém? possamos, ó Pai, entender, ó Pai, ter a certeza, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, Senhor, o Senhor é a nossa fortaleza, ó Pai.
possamos nos render, Senhor, em todo momento, Senhor, aos teus pés, ó Pai. Declare que você se rende ao Senhor neste momento.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus. Ó Pai, por cada momento que o Senhor já tem preparado para nós, Senhor, neste culto, Pai. Ó Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor já tem, ó Pai, enchido os corações, ó Pai. Eu creio, Senhor, que nós sairemos, Pai, transbordantes, Senhor Deus eterno. Ó Pai, nesta noite, ó Deus, fala, Senhor, continua falando aos nossos corações, ó Deus eterno. Ó Pai, com a tua palavra, Senhor, poderosa e viva, Deus eterno. Em nome de ti, Senhor, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo, ó Deus. Amém, Jesus. Sem mais delongas, enquanto as crianças vão estar saindo com a tia Marília, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós estamos aí numa série de mensagens. Quem lembra o nome da nossa série? Comunidade Cativante. Então nós estamos nessa carta onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a esta igreja e que o Senhor fala nos nossos dias através da sua palavra, amém? Então, que você esteja atento à voz do Senhor, que o Senhor prepare o seu coração para este momento, aquiete o seu coração. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 13 ao versículo 20, todos acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 20. Fiquem atentos, pode ser que eu peça para que você leia alguma parte das escrituras, tá bom? Vamos matar a saudade, que no online não dá para fazer isso. Então, vamos explorar. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem a nossa palavra da parte de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçando-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Versículo 18: quiséssemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Oremos ao Senhor. Bendito Pai, nós estamos diante da Tua Santa Palavra. E como temos ouvido aqui desde a hora que chegamos, nós estamos ansiosos para ouvir-te neste momento. Já demos louvores, já, ó Deus, vimos os nossos irmãos. Agora, Senhor, não nos deixe sair daqui sem ouvir a Tua santa voz. Que a Tua palavra, Senhor Deus, e o Teu Santo Espírito introduza essas verdades ao nosso coração. E nós queremos, Pai amado, viver, Senhor, nos ajuda. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Recapitulando, primeiramente, em nível de introdução, eu não vou aqui me estender muito, do capítulo 2, do verso 1 ao 12, se você voltar um pouquinho, o apóstolo Paulo ali, ele vai tecer uma defesa, uma suposta acusação que estava vindo sobre ele, sobre Silas, que era um dos seus companheiros, e sobre Timóteo. E ali eles estavam sendo acusados de serem como aqueles filósofos enganadores que passavam pelas cidades a fim de reconhecimento e a fim de obter ganância. Homens que passavam ali, filósofos que tinham uma boa oratória e até mesmo enganadores, pessoas que faziam magia, enganavam os povos. Eles passavam ali tanto para ter reconhecimento quanto para a ganância. Então o apóstolo Paulo, ele teve que se ausentar dessa comunidade, e o apóstolo Paulo e seus companheiros estavam sendo acusados de ser iguais àqueles homens. É como se os acusadores falassem assim: o apóstolo Paulo passou por aqui
com o mesmo intuito de que todos esses que passam por nós, que é nos enganar e também receber o nosso recurso financeiro, vamos assim dizer, e para ter conhecimento. Então o apóstolo Paulo escreve ali, identificando no capítulo 2 e mostrando para aqueles homens que eles não estavam fazendo isso. E qual é o argumento que Paulo usa aqui? Não é a sua oratória. Paulo aqui ele apela para a consciência daquela comunidade, para que eles olhassem para a vida de Paulo e seus companheiros, e Paulo dissesse assim: lembra como nós vivemos no meio de vocês? Lembra que nós estávamos aí com o intuito de oferecer e não de receber? E o apóstolo Paulo com seus companheiros, nós já vimos que eles tinham direito de receber. O trabalhador é digno do seu salário. Mas ele foi assim capaz de abrir mão dos seus próprios benefícios para entregar aquela igreja. E aí ele dá um exemplo de uma mãe que está disposta ali a amamentar e cuidar do seu filho ao ponto de dar a própria vida. Olha, nós não entregamos só o evangelho, não só o conhecimento, nós estávamos aí dispostos a entregar-nos a nós mesmos a vocês. Lembram disso? E o apóstolo Paulo apelando para a consciência. Aí o apóstolo Paulo usa outra figura com uma ilustração familiar, falando que era como um pai. E a ilustração que ele usa ali como um pai, era como um pai que estivesse no meio deles, com o intuito de exortar, de consolar, mas não somente isso, mas de testemunhar. Então ele fala assim: olha, nós estávamos aí para consolar quando vocês precisavam, mas quando precisavam exortar, nós exortávamos. Mas o mais poderoso que me chamou a atenção nisso tudo era o testemunho. E a figura de nós pais aqui, e tanto de uma liderança, é sim exortar, é sim doutrinar, mas o testemunho marca muito a vida das pessoas. O argumento que Paulo usa aqui para a sua defesa não são palavras, mas é que as pessoas olhassem para a vida dele e falassem assim: podem levantar qualquer calúnia contra nós, mas eu quero que vocês lembrem a maneira que nós vivemos no meio de vocês. E não tem coisa mais poderosa para responder a acusações com a sua própria vida. E aí Paulo no versículo 10 ele fala que viveu de maneira santa, justa e irrepreensível no meio. Então essa palavra irrepreensível é muito forte, não deixando nenhuma margem para que os irmãos pensassem algo. E aí eu falei da importância de nós vivermos uma vida reta, sabe por quê? Porque acusações vêm sobre a nossa vida. E não é somente quando você faz coisa errada. Às vezes você está andando no caminho certo, levanta calúnia contra você. Mas você tem que viver de tal maneira para que as pessoas não olhem para a sua vida seja assim: uma hora você está vivendo como se fosse um cristão e outra como se não conhecesse a Jesus. E sua vida oscilando. E quando chega uma acusação sobre a sua vida, as pessoas olham para você e falam assim: não duvido muito não. Por quê? Porque a sua vida é assim. Mas quando você vive de maneira irrepreensível, aqueles que vivem no seu meio, chega uma acusação contra você, a pessoa vai falar assim: peraí, você está falando do fulano de tal? É aquele mesmo? Não, acho que você está se enganando. Você vai checar a informação. Você vai buscar se aquilo de fato é uma verdade. Então Paulo não está apelando somente para a palavra. Paulo falou: nós estivemos no meio de vocês, vocês sabem como nós vivemos. Que vocês julguem a nossa maneira de vida. Então não tem coisa mais poderosa. Viva uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Porque não falta acusação. Satanás é o inimigo das nossas almas. Ele vai lutar para levantar contra a sua igreja, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Homens vão levantar contra a igreja, mas viva de maneira santa. Para quê? Para que o dia que essa acusação chegue, o melhor argumento que você tem é a sua própria vida. Então depois do apóstolo Paulo ali defender e falar que o seu interesse não era retirar alguma coisa, mas entregar o evangelho, entregar a própria vida, o apóstolo Paulo no versículo 12, ele fala o motivo disso tudo. Ele fala: nós estávamos aí a fim de dar o evangelho, a fim de dar a nossa própria vida, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. O intuito de Paulo a fazer tudo aquilo disposto a sofrer pelo nome de Cristo era para que esses irmãos vivessem de maneira digna de Deus, de maneira santa de Deus. Por quê? Porque esse Deus nos chamou para o seu reino e glória. Então o único intuito de Paulo era a glória de Deus e o interesse na vida dos irmãos. E Paulo vai repetir isso aqui de maneira bem explícita para nós nessa segunda parte dessa perícope. Então no versículo 13, o apóstolo Paulo vai voltar a dar agradecimentos. Ele vai dizer assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que receberam receberam de nossa parte a palavra de Deus. Vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é. Como ela verdadeiramente é, no segundo versículo 13, como palavra de Deus. Então o que o apóstolo Paulo vai dar graças a Deus, ele já havia feito isso no capítulo 1, damos graças a Deus, porque a nossa palavra não chegou somente em palavras na nossa pregação,
mas chegou em poder. Lembra quando chega em poder? É quando o Espírito Santo convence você daquela verdade. A palavra é anunciada a todos, nós somos chamados a pregar o Evangelho a todos, mas a palavra quando chega em poder é quando o Espírito Santo pega aquela palavra e soca no seu coração, fazendo você enxergar aquela verdade. E aí ele fala, olha, nós damos graças a Deus porque a nossa palavra não foi em vão. E é isso que Deus está chamando, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí no versículo 4 ele falou, qual é a evidência que vocês são escolhidos? Porque vocês responderam ao Evangelho. Essa era a evidência que eles eram eleitos de Deus. Agora o apóstolo Paulo, com a mesma convicção, ele está apelando também para algo que ele estava vendo. Por quê? Porque de alguma maneira ele vai mostrar para nós que o Evangelho produz fruto. Não quer dizer que as nossas obras nos salvará, nós já sabemos disso, nós discutimos isso aqui no começo aqui do nosso estudo, o Kevin trouxe algo sobre isso, mas está evidenciado também quando o Evangelho opera no nosso coração, há uma resposta, e essa resposta acaba sendo visível, que são os frutos. Então Paulo olha para aquilo e fala assim, olha, vocês não receberam a nossa palavra, nós pregamos, Deus agiu pelo nosso meio, mas não como se fosse nossa, vocês receberam a palavra como a palavra de Deus, e a palavra de Deus que eles haviam recebido aqui, porque o apóstolo, aqueles homens, eles pregavam debaixo de inspiração divina, mas era o próprio Deus que estava falando através daqueles homens. E aí como eles receberam essa palavra, não como parte de homens, mas de Deus, porque eles se apropriaram da palavra, eles tomaram posse, né, o que nós usamos muito, não sei se você já passou pelo meio evangélico e já ouviu muito, toma posse, irmão. Em via de regra, irmãos, eu vou desconfiar aqui, né? Não estou querendo julgar, né? Às vezes é uma palavra que a gente usa, é um jargão evangélico, às vezes, né? Toma posse dessa verdade. E muitas vezes a gente toma muita posse de coisas que são aparentemente boas, né? Irmão, está na luta, toma posse que a vitória chega. Mas, irmão, você dificilmente vai ver um irmão lutando contra o pecado e falar assim, toma posse da santificação, em nome de Jesus. Eu vou sair desse pecado. Então, assim, muitas vezes nós usamos, assim, não que é de maneira negativa, mas sempre para esse lado pensando que vai trazer um benefício para nós. Mas aí eles receberam, eles tomaram posse. E a palavra aqui que eles usam, na minha versão, eles falam aceitaram a palavra. Em outra versão fala receberam. Quantos tem aí receberam? Receberam, levanta a sua mão. E aceitaram. Então nós temos receber e aceitar. Então vocês recebam e aceitam a palavra hoje em nome de Jesus. Mas a ideia de receber aqui, ou a ideia de aceitar, não quer dizer somente ouvir a palavra. A ideia aqui, o significado profundo, significa você ouvir com o coração, internalizar a palavra no seu coração. A ideia de que aqueles homens aceitaram, eles ouviram com o coração, com todo o seu ser, com o centro da sua vontade. Ou seja, é ouvir e levar a palavra a sério. O que Paulo estava louvando ali, olhando para Deus assim, nós não paramos de dar graça. Por quê? Porque eles ouviram e levaram a sério a palavra que nós pregamos a eles. E olha só o que Paulo quer mostrar aqui. Então a palavra, quando ela é recebida, internalizada aqui, levada a sério, sabe qual é o resultado disso tudo? Versículo 13 na parte final vai dizer assim, ela atua com eficácia em vocês, os que creem. Então olha só como ele sabe que aquelas pessoas não somente receberam, ouviram a palavra, mas que essa palavra foi internalizada, entrou no coração, porque essa palavra estava agindo com eficácia na vida dos que creem. E aí a resposta de novo, a palavra de Deus estava operando de maneira eficaz na vida da comunidade. E isso me faz lembrar, queridos, e eu já acho que eu já tratei em uma das mensagens, a parábola do semeador. Quem lembra? Quem conhece essa parábola do semeador? Diz que ali Jesus conta a parábola que o semeador saiu para semear e lançou a semente. E ali nós sabemos, né, encurtando aqui a parábola, que a semente é a palavra de Deus. E aí ele fala ali de 4 solos, que um caiu à beira do caminho, outro caiu em solo rochoso, outro entre espinhos, e o quarto caiu aonde? Em terra boa. E é interessante que à beira do caminho ele vai dizer assim, que aquele que ouve e não a responde. A ideia de que a palavra cai na beira do caminho é aquela pessoa que ouve com o ouvido, mas não responde de maneira interna o evangelho. Aí sabe o que ele diz ali? Vem o maligno e rouba. É aquela que caiu na beira da estrada, né? Que fica ali, os pássaros vêm e roubam. Aí ele fala do terreno perigoso, aquele que recebe a palavra com alegria. Uau, se converteu. Olha só o jeito que ele recebeu a palavra, mas o tempo passa. Aí ele fala que o tempo passa, olha só, quando vem a tribulação e a perseguição por causa da palavra, em outras palavras,
Quando a perseguição é por causa de Cristo, logo ele abandona. Ele recebe com alegria, há uma evidência externa que, a palavra chegou com eficácia, mas o tempo vai mostrar se essa palavra chegou com eficácia. Quando? Quando a tribulação e a perseguição chegam, por causa da palavra, essa pessoa abandona. E aí ele fala ali, ainda em Mateus no capítulo 13, que caiu entre os espinhos, e são aqueles que ouvem, mas as preocupações desta vida e os enganos da riqueza desse mundo faz o quê? Torna essa palavra infrutífera. Também é uma aparência, ela começa a caminhar, mas aí as preocupações da vida, os enganos da riqueza tomam o coração daquela pessoa e esses frutos não aparecem. Mas e a terra boa? É aquele que ouve a palavra e a entende, diz ali. É aquele que recebe a palavra, é aquele que internaliza a palavra. Ele fala, e esse dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um, ou seja, ela frutifica. Me faz lembrar muito a parábola de Jesus, e Jesus o que mais fez foi pregar, lançar sementes. A pergunta é, todos as receberam aquela palavra? Uns receberam, outros começaram a caminhar com Jesus, receberam com alegria, só que quando Jesus falou, tem que comer da carne, tem que beber do sangue, dura é a palavra, quem pode suportá-la? E o que eles fizeram? Abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Mas para algum daqueles homens que, por mais dura que seja a palavra, Jesus falou, tome a sua cruz e me segue. O Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ia custar a própria vida, se possível fosse. Eles seguiram ao Mestre. Por quê? Porque eles internalizaram essa palavra, eles colocaram essa palavra dentro deles. E o resultado aqui, o que resulta no fruto, desse fruto sair, é a eficácia da palavra operada no nosso coração. Quando começa a haver mudança, quando começa a haver transformação, isso é uma pura evidência de que a palavra entrou no seu coração, desde que ela permaneça. Isso ele vai falar aqui. A palavra aqui, quando atua eficazmente, é porque a pessoa leva a sério a palavra que está sendo anunciada. E a palavra que atua de maneira eficaz aqui é quando nós recebemos a palavra como ela realmente é, no que diz o versículo 13, como palavra de Deus. Então Paulo pregava a palavra de Deus. Paulo pregava a palavra de Deus, aqueles homens pregaram a palavra de Deus. E é interessante que eu sempre me lembro dessa palavra, porque foi uma das coisas que eu fiz quando eu fui ter a testificação do meu chamado, foi parar com o pastor Diogo que está aqui, estudar as pastorais com ele. Eu treinei a vida do pastor Diogo por longos anos no discipulado. A gente ficava fazendo discipulado. E louvado seja o Senhor, quando nós aprendemos a palavra de Deus, temos pessoas que querem nos instruir. E eu sentei ali porque quando eu estava tendo evidências, e Deus me chamando, eu queria saber o que era isso de fato. Comecei a ouvir a palavra de Deus e estudar as pastorais. E uma das palavras que diz ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, se você quiser abrir, do versículo 2 e 3, olha só a palavra que o apóstolo Paulo estava dando àquele jovem pastor que estava ali iniciando o seu ministério. O apóstolo Paulo, ele vai dar a chave do sucesso do ministério para o jovem Timóteo. 2 Timóteo no capítulo 4, do verso 2 ao versículo 3. Olha só o que vai dizer aí. Pregue o quê? A palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Qual é o segredo, apóstolo Paulo, para o jovem que seguiria pregando a palavra? Porque aqui o apóstolo Paulo já estava no corredor da morte, vamos dizer assim. Ele já sabia que ia morrer. Qual o segredo que você deixa para essa nova geração, apóstolo Paulo? Pregue a palavra. Insista nela. De que maneira? Ele fala corrigindo, exortando com toda a paciência e doutrina. Essas coisas que nós podemos usar, artifícios, elas podem usar, mas elas não podem ser o centro de todas as coisas. É a palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que nós temos que estar atento quando ela é anunciada. A ordem para os líderes era pregue a palavra. Por quê? Porque aqueles que ouvem, o intuito é que eles ouçam a palavra como ela verdadeiramente é. Por isso, queridos, aonde você estiver, aonde Deus te levar, e você estiver desse outro lado, você tem que exigir daquele que está à frente que pregue a palavra de Deus.
Existem momentos para dar testemunha, existem momentos que nós podemos conversar de momentos de coisas em comum da vida, mas existem momentos que nós temos que parar tudo para ouvir o que Deus tem para nos dizer. E são momentos que Deus nos prepara como esses, como hoje aqui, que Deus está falando através da sua palavra. Isso é importante. E isso que alegrava o coração do apóstolo Paulo, nós louvamos o quê? Porque vocês recebem a palavra como ela é de fato, como palavra de Deus. E ele estava alegre com isso. E olha só, a pergunta para nós aqui é: nós temos dado importância que aquilo que nós recebemos de fato é a palavra de Deus? Porque quando nós temos a convicção de que ela de fato é a palavra de Deus e nós a levamos a sério, ela vai produzir em nós temor, reverência e obediência. É isso que a palavra, porque Deus está falando. E é interessante que se nós olharmos para o capítulo 1, ele vai falar que o que chamava atenção nessa igreja era a fé. O que mais que essa igreja tinha de cativante? Amor e perseverança. O aspecto inicial, o aspecto contínuo, que é o amor, e o aspecto futuro, que é a esperança. E todas essas coisas estão relacionadas à nossa vida cristã. Porque eles levavam a sério. A fé é acreditar que aquilo que está sendo falado é da parte de Deus. Eu colocar confiança naquilo. Isso pode ser tanto para a minha salvação, como nós lemos aqui, né? Mas também pode ser para uma exortação. Eles davam ouvido àquilo, fé é acreditar naquilo que ele está falando e é verdade. Eles acreditavam também que eles deveriam amar uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas. E eles também acreditavam e levavam a sério que um dia Jesus Cristo voltaria. E é isso que nós pregamos aqui. Então são esses três aspectos, eles estavam colocando e levando a sério, internalizando aquela verdade como ela verdadeiramente é, que é a palavra de Deus. Quantos de nós estamos levando a sério e estamos dispostos a reconhecer a palavra como palavra de Deus? E a evidência para nós, para o nosso coração isso aqui, é que nós estamos tendo reverência, temor e obediência à palavra de Deus. Podemos não conseguir fazer todas as coisas, mas o desejo tem que estar em nós. Pelo menos o desejo tem que estar em nós. E essa comunidade aqui era uma comunidade cativante justamente por isso. Porque eles não eram meros ouvintes. Eles estavam ouvindo aquela palavra. Eles estavam levando aquela palavra a sério. E como nós vamos saber disso? Nós vamos saber justamente pela importância que nós damos a ela. Quanto tempo nós gastamos na palavra de Deus? Quanto tempo? Ontem nós estamos falando isso no grupo. Às vezes nós perdemos a reverência. Foi interessante, o pastor trouxe a ideia do culto, é verdade. Às vezes nós estamos no culto, mas estamos viajando a maionese. Às vezes nós nem viajamos, nós mudamos para a maionese, ficamos lá na maionese. Né? A gente tem hora que fazemos viagens longas, espaciais, né? Como diz Hernandes, intergalaxiais, a gente vai lá, né, na lua e fica por lá. Mas em momentos assim Deus está falando conosco. E eu até usei o exemplo. Uma das coisas que mais assim me entristece o coração é quando eu estou chamando a atenção da minha filha, ela está brincando. Aí, você acha que ela está ouvindo o que eu falo? Jamais, não está ouvindo. Aí ela cruza o braço. Parece que eu vou falar com ela, ela começa a coçar e pega e mexe nas coisas. Mas não está ouvindo o que eu estou dizendo. E às vezes eu estou falando sozinho, ela está na minha frente, mas eu estou falando sozinho. Aí eu quero que ela olhe para mim, pare. E às vezes eu faço ela repetir: o que eu falei para você? Tá, pai, eu falei, fala de novo. Aí eu sei que ela de fato ouviu. Mas agora, esse de fato ouviu tem que mover ela a uma obediência. E Deus está nos chamando justamente a isso. Por isso que ele fala que essa palavra atua com eficácia, no versículo 13, nos que creem, naqueles que acreditam, naqueles que colocam a sua fé. E é interessante que o verbo aqui, crer, não é somente acreditar uma vez. Eu acreditei em Jesus. Eu lembro que eu levantei minha mão no culto, orei, chorei, enfim, que eu levei o meu coração para Ele. Mas a ideia aqui é de um acreditar continuamente. Eu acreditei ontem, hoje a palavra é pregada, eu acreditei de novo. Eu abri a Bíblia, eu acreditei de novo que aquilo é verdade, Deus. E nós como cristãos, nós precisamos estar acreditando na palavra de Deus continuamente. Não é assim? Quantas vezes nós tivemos que ouvir a respeito de uma palavra e nós não mudamos e precisamos ter que ouvir outra vez, continuar acreditando que aquilo é verdade, Deus. Quando você está passando por momentos difíceis, você precisa ouvir palavras que te exortam para que você permaneça de pé, e palavras atrás de palavra. Quando você está no pecado, você precisa ser confrontado vezes após vezes, porque às vezes uma vez só não é suficiente.
Nós precisamos estar acreditando continuamente. E essa igreja estava dando evidência disso. Ela não só acreditou na época que o apóstolo Paulo pregou. O fato de que o apóstolo Paulo estava contente é que essa igreja continua acreditando na palavra de Deus. E tem igrejas, queridos, e às vezes vidas mesmo que começam bem acreditando na palavra de Deus, mas num curso ela se desvia. Igrejas aí que foram bíblicas, mas que se perderam no meio do caminho. Começaram bem, mas não permaneceram acreditando na palavra de Deus. Isso é para tudo na nossa vida. Mas uma igreja cativante se faz porque ela continuamente continua acreditando que ela é a palavra viva de Deus e eterna de Deus. Amém? E você acredita que essa palavra é a palavra de Deus? Amém? Então nós somos chamados a acreditar nela continuamente. Porque eu confesso, tem partes da Bíblia que a gente lê e até gosta, mas tem outras que a gente fala assim: será que é palavra de homem? Será que é verdade essa Bíblia? A gente questiona. E justamente, às vezes, são palavras que nos confrontam. Tem palavra que a gente olha assim: louvado seja Deus, isso aqui é para mim, recebo o nome de Jesus. Mas tem outro irmão que a gente faz de conta que nem vê, né? Assim, passa assim, acho que foi erro do escritor aqui, digitação, alguma coisa. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Ela é a palavra viva de Deus. Então o apóstolo Paulo dá louva a Deus porque aquela comunidade é uma comunidade que continuamente acredita que era a palavra de Deus que estava sendo lançada ali. E não somente isso, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 14, ele vai buscar agora encorajar os tessalonicenses. O apóstolo Paulo, ele, quando tem que louvar a igreja, ele louva; quando ele tem que exortar, ele exorta; e quando tem que encorajar, ele encoraja. É isso que é o papel do líder. Então no versículo 14 ele vai dizer assim: porque vocês, irmãos, tornaram-se o quê? Imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Aonde elas estavam, essa igreja? Na Judéia. E olha só, então Paulo dizia que esses irmãos aqui eram imitadores do Senhor, né? Nós já passamos no capítulo 1. E eles eram imitadores de quem mais? Daqueles homens que eram os missionários. E ele, vocês se tornaram imitadores nossos. Mas agora ele fala que eles se tornaram imitadores da onde? Da igreja que estava onde? Na Judéia. E olha só que interessante, e ele vai comparar esses crentes aqui a imitar aquela igreja, não porque eles conheceram aquela igreja, mas aquilo que eles estavam passando naquele momento fazia eles se assemelharem com aquilo que a igreja na Judéia viveu, que foi a primeira igreja a ser plantada ali em Cristo Jesus. Então ele vai mostrar, e isso ele vai dizer ainda no versículo 14 na parte B: vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus. Então Paulo quer deixar claro aqui que esta igreja estava sofrendo dos seus próprios compatriotas, não era somente dos judeus. E agora ele quer trazer à mente e mostrar que, olha, semelhante modo as igrejas da Judéia, que eram os judeus ali perto de Jerusalém, eles sofreram na mão dos seus próprios compatriotas. E o próprio apóstolo Paulo aqui, antes da sua conversão, o que ele fazia? Quem lembra? Qual que era o maior desejo dele? Perseguir a igreja. E agora aquele que era perseguidor, agora se torna perseguido. O apóstolo Paulo vai mostrar aqui justamente isso. Ele fala: olha, a igreja na Judéia ela foi duramente perseguida. E o apóstolo Paulo foi um deles aqui. A igreja, é interessante aqui, que uma das evidências aqui que havia, que essa igreja era uma igreja bíblica, e ela era uma igreja que estava sendo operada pela palavra de Deus mediante o Espírito Santo, é que elas estavam suportando as aflições pelo nome de Cristo. A gente muitas vezes somos testados a olhar para o nosso coração, é quando o dia difícil vem de fato, é quando a confrontação vem de fato, e aí nós devemos saber aonde está o nosso coração. Nós já aprendemos isso na carta de Pedro. E Paulo ele vai descrever aqui então no versículo 15 e 16 como foi a perseguição por parte dos judeus. Olha só, ele vai nos lembrar aqui: que mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para impedir que falemos aos gentios, e estes sejam o quê? Salvos. Dessa forma continua acumulando seus pecados, e sobre eles finalmente veio o quê? A ira. E olha só que interessante aqui, ó. Embora os romanos ali tinham executado o Senhor Jesus Cristo, quem foram os responsáveis de entregar foram os judeus. Foram os judeus que montaram toda a estratégia e a calúnia para tentar incriminar. Eles sempre ficavam ali tentando encontrar alguma acusação. Eles não acharam, porque Jesus, nós já sabemos, ele era perfeito.
mas eles teve que inventar uma calúnia. É justamente isso que eles estavam fazendo contra o apóstolo Paulo. Eles estavam inventando uma calúnia para perseguir. E eles também estavam injuriando esses homens. E olha só a atitude do Senhor Jesus em Mateus no capítulo 23, 37. Jesus vai confirmar isso. Mateus capítulo 23, versículo 37. Olha só o que vai dizer o Senhor Jesus ali. O próprio Verbo encarnado, ele vai confirmar essa verdade. Mateus 23, 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedrejam os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Deus o tempo todo estava vindo visitar o povo através de profetas, e Deus enviava um homem para se levantar, assim diz o Senhor. E o que aqueles homens faziam? Eles perseguiam os profetas. Homens sofreram duramente. Jeremias, vai ler o livro de Jeremias. Quanto aquele homem sofreu, e ele sofria pelo povo ainda. Queria que o povo se convertesse, mas ele foi perseguido. E ele falou: olha, quantas vezes nós enviamos profeta até vocês, mas vocês fizeram o que vocês não quiseram. E agora o próprio Deus encarna e desce, e há uma rejeição sobre o próprio Deus. Né? Primeiro aquela parábola, enviou os empregados, não quiseram ouvir, enviou o próprio filho, mas o que eles fizeram? Ouviram? Eles mataram o próprio filho de Deus. Então o próprio Senhor Jesus, e aí ele vai dizer, volta lá no versículo 15, se você saiu, a atitude desses homens aqui que perseguem a igreja, o apóstolo Paulo vai falar que eles desagradam a Deus. Porque quando você luta contra um cristão, isso aqui tem que entrar na nossa cabeça, porque se nós somos chamados para amar e andar em comunidade, quando nós afrontamos um irmão, é o próprio Deus que nós estamos enfrentando. Nós estamos lutando contra o próprio Senhor. Foi Gamaliel que disse, né, que se deixam eles, porque se eles estiverem falando da parte de Deus, vocês vão se achar lutando contra o próprio Deus. Porque toda vez que a igreja é perseguida, é ao próprio Deus que eles desagradam. É o próprio Deus que eles estão perseguindo. Por isso que isso deve colocar um temor no nosso coração, para a gente não se levantar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque, queira ou não, segundo a palavra de Deus aqui, diz que nós estamos desagradando a Ele. E o apóstolo Paulo viveu anos e anos desagradando a Deus, até encontrar com o verdadeiro Deus. E agora ele estava disposto a morrer por esse evangelho. E a igreja de Deus aqui, ele diz ainda no versículo 14, queridos, se você voltar um pouquinho, ele vai falar que a igreja é de Deus. Essa igreja que está ali na Judéia, ele fala que é a igreja de Deus, e essa igreja está onde? Em Cristo. Então é a mesma coisa, a igreja do Senhor. Por isso que quando nós perseguimos a igreja, nós perseguimos o próprio Deus. Mas é interessante que ele fala também que a igreja está em Cristo. E a ideia de a igreja estar em Cristo é que a igreja está fundamentada nele. Ele é o alicerce. E por mais que eles perseguem a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Porque ele fala que sobre essa pedra, sobre a profissão de Pedro, ele edificaria a sua igreja. A igreja é de Deus. Quando perseguem a igreja, eles perseguem a Deus. Mas a igreja está em Cristo, por isso que ela não cai. Pode vir perseguição ano após ano, mas sempre permanece os remanescentes de Deus, porque quem sustenta a igreja é o Senhor. Amém? Olha só onde nós estamos fundamentados. A igreja estava na Judéia, ela foi duramente perseguida. Paulo está escrevendo a esses irmãos: permaneçam firmes, porque vocês são imitadores deles. Eles sofreram dos próprios irmãos de fé, dos próprios irmãos a seus conterrâneos. Vocês também estão sofrendo. Permaneçam firmes. E não somente isso, eles perseguiram duramente o Senhor Jesus Cristo, mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí na sequência ele vai falar aqui, queridos, olha só o que ele vai dizer no versículo 16: dessa forma continuam acumulando pecados sobre eles, finalmente veio a ira. Então esses homens que perseguem a igreja de Deus, o que eles falam? Eles vão acumulando pecados. Parece que não tem juízo, né? Deus, esse mundo está de mal a pior e o Senhor não faz nada, não. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão enchendo uma taça de pecados. Mas a ira vem sobre. E ele usa a ira aqui no tempo presente, porque ele fala na minha versão que a ira vem, ou veio sobre ele, como se a ira já tivesse acontecido. É interessante aqui que ela pode
ser entendida de 3 pontos. Eu vou trazer os 3 pontos para você, tá bom? E eu vou me posicionar em um aqui, mas você fica livre para julgar a palavra de Deus. Então, quando ele fala que já veio a ira, ele pode estar falando profeticamente. Quando em Jerusalém, ali, alguns anos depois, aproximadamente 10 a 7 anos depois, veio, né, a destruição do templo em Jerusalém. Uma grande perseguição sobre a vida dos judeus. Uma dessas iras pode ser isso. A outra é escatologicamente, ou seja, na segunda vinda de Cristo no juízo final, onde ele virá e julgará todas as coisas, né? E lançará aqueles que não se encontram no livro da vida no abismo. E a outra aqui pode ser soterologicamente, ou seja, na questão da salvação. E aí eu vou explicar que o ponto que ele pode estar falando da ira seja na questão da salvação. E para isso eu quero até pedir para o Kevin ler aqui João capítulo 3, versículo 18. E o Kennedy ali vai ler 3,36, que está logo em seguida. Pode usar a mesma Bíblia. João 3,18, vou pedir para o Kevin ler na voz alta para todos ouvirem. Em seguida, o seu irmão vai ler 3,36, tá bom, Kennedy, por favor? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 36, no mesmo capítulo. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então você entende aqui a palavra? Primeiro ele elogia a igreja, porque a igreja acredita que é a palavra de Deus e eles continuam acreditando. E os que se rebelam contra a igreja? Segundo aqueles que não acreditam no Filho unigênito de Deus. E aí fala aqui, olha só, e ele está depois de João 3,16. Lê João 3,16 para nós, filho. Versículo famoso. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Deus amou o mundo e Então, tal nele. para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai para o versículo 18, ele fala assim, mas porém, aquele que não crê já está condenado. E aí ele vai por 36 e ele fala assim, por quê? Porque ele rejeita o Filho e não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então é nesse sentido que a ira já está sobre ele, porque eles endureceram o seu coração. E aqueles que não crêem, a ira de Deus permanece sobre eles, porque eles estão endurecidos, por isso que eles perseguem a igreja de Cristo Jesus. Aqueles que não acreditam de alguma maneira, eles perseguem a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas eles falam, permaneçam firmes, porque a igreja é de Deus, e ela está fundamentada onde? Em Cristo Jesus. Amém? Essa é a maravilha da igreja. Então Paulo encorajando a igreja, Paulo agora vai falar do consolo. A falar do encorajamento, Paulo do versículo 17 em diante, ele vai falar do consolo, ele vai falar do amor que ele tinha por aquela igreja. E olha só o que ele vai dizer, nós porém irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçando-nos ainda mais para vê-los pessoalmente. Olha a causa, pela saudade que temos de vocês. Quantos estavam com saudade de ter esse momento aqui? Eu estava com saudade. Amém? Olha só a vida cristã. Hoje nós estávamos falando, não é natural. Não é natural, queridos. E aqui é uma demonstração de amor. Eu estava conversando com o pastor Diogo, o amor que é estar perto, que é estar se relacionando. Deus é amor, e aquela perfeita relação entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele quis compartilhar um amor conosco. E agora Ele nos chamou para dentro dessa relação, e Ele nos colocou no mesmo corpo. O apóstolo Paulo fala, olha só, eu queria estar com vocês, mas fui privado. E a ideia de privado aqui, queridos, é interessante. A ideia de privado aqui é arrancado à força. Eu não sei se vocês vão ter alguma versão que fala orfanado. Nós fomos orfanados. Tem alguma versão que fala? A versão da nossa irmã Nayara. A ideia é, quem sabe definir a palavra órfão? Que ficou órfão? Que perdeu seu pai. Nós somos tirados de vocês como um filho foi tirado da sua mãe, ele fala. Ou seja, não querendo sair, mas nós fomos arrancados. O único motivo que nós não estamos na presença de vocês é porque nos arrancaram. Mas mesmo assim não tiraram a vontade de dentro de nós de querer estar com
Vocês, amém? O coronavírus pode ter nos tirado por um breve tempo, nos privado de estar juntos, mas não pode tirar do nosso coração a vontade de comunhar, de ter comunhão com o nosso irmão, amém? Essa vontade permanecia no coração da liderança. Eles poderiam ser arrancados à força, mas eles estavam no coração. E é quando o desejo é no coração que ninguém consegue privar, queridos. Quando o desejo é da boca para fora, a gente fica sem, não adianta. Mas quando o desejo é aqui dentro, fala, meu Deus, eu quero. O que está me impedindo? E o apóstolo Paulo fala, olha, nós só não estamos com vocês porque nos tiraram daí. Mas o desejo continua ainda em querer estar com vocês. Então Paulo, ele amava os seus companheiros, ele não era aquele teólogo na Torre de Marfim. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O teólogo na Torre de Marfim é aquele estudante que fica só lá na torre estudando, né, tendo um conhecimento, não. Ele era aquele que tinha um conhecimento, mas ele queria estar com o povo de Deus. Ele era aquele que estava querendo cheirar as ovelhas, né? O pastor ali é aquele que está junto às ovelhas, ele nunca está longe, ele está sempre muito próximo. O apóstolo Paulo era esse homem, ele não era um teólogo simplesmente, ele não passava o conhecimento, mas ele passava a própria vida. Esse é o papel tanto do líder quanto de qualquer liderado. Não é só compartilhar algo verbalmente, um conhecimento, um entendimento, mas compartilhar a própria vida. No versículo 8, aí ele fala que ele estava disposto a dar a própria vida como uma mãe ao seu filho. Então o apóstolo Paulo testifica mais uma vez, olha só, eu quis estar, mas nós somos arrancados, mas o desejo no coração permanece, eu quero que vocês saibam disso, eu sinto saudade de vocês. Esse é o desejo que tem que ser de todo cristão. E líder que não quer estar com seus liderados está estranho. Está estranho. Aquele que quer só like, aquele que quer só a ganância, ele não suporta pessoas. Ele está ali só por um interesse. Mas o líder foi chamado a se relacionar. Eu acho que 70%, né, do nosso ministério pastoral, liderança, é relacionamento. A gente passa estudando, a gente aconselha, mas contato com pessoas é inevitável. Nós fomos chamados para ser seres relacionais. E Paulo aqui fala que eles não foram somente privados aí e arrancados, mas eles foram privados de voltar. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 18: quisemos visitá-lo, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. E quem o impediu, segundo o versículo 18? Satanás, porém, nos impediu. Então o apóstolo Paulo foi arrancado por força, lá em Atos no capítulo 17, ele fala sobre isso. Ele teve que sair à noite, escapado, porque eles estavam montando um motim, e aí eles pegaram Jason, né, que era um homem ali, que eles ficaram na casa dele, e pressionaram ele, teve que pagar uma fiança, porque senão eles iam prender ele. Então Paulo teve que sair correndo ali, ele foi arrancado praticamente, mas Paulo quis voltar. E segundo aqui a palavra diz que Paulo tentou voltar, mas Satanás o impediu. E a ideia aqui de impedir, queridos, é de montar uma trincheira. Sabe trincheira de guerra, que eles colocam aquelas trincheiras para que o inimigo não avance? Ou se não, aqueles bloqueios de estrada para que a pessoa não transite? A ideia aqui de impedimento é essa. Nós tentamos ir, mas estávamos impedidos de ir. De que maneira isso aconteceu? A Bíblia não nos deixa claro, mas o discernimento de Paulo é que Satanás o havia impedido. E Satanás, ele duramente luta contra o avanço da igreja, contra a propagação do evangelho. E ele fala que Satanás o impediu. E essa é a ideia aqui. E aí a ideia aqui é que ele amava os irmãos, mas mesmo assim, mesmo privado, mesmo com tanto impedimento, nada poderia tirar essa vontade de dentro do apóstolo Paulo. E Paulo vai demonstrar o seu amor aqui. Ele faz uma pergunta retórica no versículo 19, versículo 20, correndo para o final. Pois quem é a nossa esperança e alegria, ou coroa, em que nós nos gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? Então Paulo faz uma pergunta retórica que a resposta é óbvia, e ele mesmo faz isso no versículo 20. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Então a esperança e a alegria e a glória do apóstolo Paulo e de seus companheiros aqui, Paulo já vem tratando isso desde o comecinho do capítulo 2. Não era reconhecimento pessoal. Paulo não queria likes nas redes sociais. Paulo não estava interessado em ganância. A única coisa que era a glória de Deus e o interesse na vida desses irmãos. Por isso que Paulo fala qual é a nossa coroa. Ele vai usar a expressão coroa. Eu não sei se eu já tenho tratado a respeito disso. No contexto romano, a coroa não é a coroa do rei, é aquelas coroas de louro. Já viu nos imagens antigas aquela coroa de folhas, né? E aquelas coroas eram colocadas sobre os atletas quando eles ganhavam uma competição.
E aquilo era um glamour, eles recebiam a coroa. É como se hoje, né, um jogador de futebol recebesse a bola de ouro, não sei, ou uma medalha de ouro, né, nas Olimpíadas. Era um prêmio assim, fantástico, mas era a coroa. Ele fala, sabe esse prêmio aí que o pessoal recebe, que eles tanto almejam? O meu não é coisas materiais. Ele fala, o meu é ver vocês caminhando para a glória. É ver vocês caminhando para ter a vida eterna. Então você percebe aqui que a ganância de Paulo era outra. Paulo não estava interessado em recurso material, Paulo não estava interessado em reconhecimento humano. Paulo, a única coisa que ele queria era almas. Porque reconhecimento pessoal passa. Os likes na rede social passa. A ganância passa, que é o lado financeiro. Mas as almas são eternas. E Paulo estava olhando para isso. Paulo fala, sabe qual é o meu prêmio? É quando eu chegar lá na segunda vinda de Jesus Cristo e olhar assim, poxa, você está aqui. Assim, a alegria dele vai ser isso, ganhar almas. A alegria do líder deve ser essa, converter o irmão. E muitas vezes é difícil pregar, porque às vezes nós precisamos exortar, nós precisamos consolar, precisamos encorajar, mas também testemunhar com a nossa própria vida. E esse tem que ser o coração do líder. Almas, vidas. Eu já comentei sobre um livro que se você é líder, você tem que ler, que é A Treliça e a Videira. A treliça é aquele aparato que coloca, a videira é o fruto da vide, né, que dá uva, né? Ela precisa de um apoio para crescer. Então o apoio seria a treliça. A videira é o que dá o fruto. A treliça, ela é importante para que sustente, mas o mais importante é a videira. Porque a treliça pode ser forte, pode ser bonita, resistente, mas não ter vida na videira. Essas duas coisas têm que andar juntas. Então Paulo ele prega o evangelho, mas Paulo está preocupado com as vidas. Porque se as vidas não estão crescendo, ele continua exortando para que as pessoas voltem para o evangelho. Mas se as pessoas estão crescendo, a videira está ali, mas ela vai chegar e desaparece. Que a videira fica tão grande, tão bonita, que tem ali um suporte, mas você não a vê. Essa é a vida do cristão. Ele cresce espiritualmente, a doutrina está ali, mas não é tão gritante quanto a própria vida dele frutificando. Então o interesse do apóstolo Paulo aqui, eu não quero dinheiro, eu não quero reconhecimento, não quero nada. Estou disposto a abrir a própria vida porque eu quero almas. Eu estou interessado naquele dia que chegará a volta do Senhor Jesus Cristo e eu olharei assim, vocês estarão lá. Essa era a alegria do apóstolo Paulo. E nós queremos aqui fazer algumas aplicações no final. E a primeira delas é se nós temos tido a palavra de Deus como ela realmente é. Será que nós temos tido reverência, temor e principalmente obediência? Obediência é uma das respostas que nós acreditamos de fato na palavra de Deus. E a obediência não é somente fazer alguma coisa, mas talvez a obediência é continuar acreditando nele, por mais que você não veja. A obediência é você olhar e falar, você precisa amar o seu próximo, e você de fato obedecer àquela verdade. E amar o Senhor acima de todas as coisas, e buscar acreditar naquela verdade. E essa igreja, o que fazia dela uma comunidade cativante, é porque eles acreditavam naquela palavra, e eles obedeciam. A igreja de Deus está fundamentada em Cristo, amém? Esse é o encorajamento, porque, queridos, o mundo é difícil. Nós estamos caminhando para a glória, né, como aquele peregrino, né, aquele filme, que está passando por várias dificuldades. Mas a única coisa que ele enxergava era quando o evangelista apontou para ele, você precisa chegar lá. Mas nesse trajeto muita coisa aconteceu. Mas ele chegou lá. Por quê? Porque a igreja é do Senhor e ela está fundamentada em Cristo. Então continue acreditando nessa verdade. E queridos, o desejo de você querer estar com a igreja de Cristo, com seus irmãos. Isso é importante porque o apóstolo Paulo já mostrou que ele foi arrancado como filho. Porque se não dependesse disso, ele estaria ali. Ele permaneceria ali na igreja. E não só isso, ele tentou voltar. E o que acontece? Satanás o impediu, mas ele continuava com um desejo ardente de querer estar com seus irmãos. E a pergunta para você é, o que nos impede de estar uns com os outros? A não ser esse coronavírus. Mesmo assim, nós estamos aí no paliativo, que é na internet, mas o desejo tem que estar aqui em nós. O desejo precisa estar em nós, de querer se relacionar, de querer estar com os outros. Deus nos fez assim. E aí o terceiro ponto, o quarto ponto, perdão. As almas são mais importantes que qualquer coisa. Queridos, abra mão do seu conforto se possível for. Mas a alma do próximo é importantíssima. A sua também é importante, invista nela. Invista nela. Essa carcaça aqui, uma hora vai deixar de existir. Mas a nossa alma é eterna.
Não adianta a gente correr e ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. Deus está interessado na nossa alma, porque é ela que vai permanecer pela eternidade. O Paulo sabia o quão importante era isso. Por isso que ele não ligava para a própria vida. Ele já sabia em quem ele tinha crido. Agora ele estava investindo em outras vidas. E você, eu tenho falado ontem, queridos, nesse último ponto, você se enquadra em dois tipos de pessoas. Ou aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo, ou aqueles que precisam ser alcançados por Jesus Cristo. Aqueles que precisam ser alcançados por Jesus Cristo precisam continuamente ouvir: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora aqueles que já chegaram até Cristo, Cristo está enviando para que você faça parte da história, para que você agora que você agora olhe além, olhe para a alma daquelas pessoas. Para que você estiver na sua firma, que o Espírito Santo incomode o seu coração para falar assim: é uma alma. Está aqui hoje, mas amanhã Deus lá sabe onde ele vai estar. Que você ame vidas, que você invista em vidas. Se você tem um conhecimento do Evangelho, que Deus use sua vida com poder e graça. Que você viva isso com testemunho. Que você faça isso com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Que Deus levante aqui um celeiro de pregadores, de evangelistas, de discípulos de Jesus Cristo. Porque aonde tiver um, eles possam ouvir de Jesus Cristo e se converter dos seus maus caminhos. Eu quero fazer isso de pé, eu quero orar com você. Nós agradecemos ao Senhor porque, eu não sei você, mas eu estava com muita vontade de estar com vocês. E eu pude experimentar um pouquinho dessa verdade de estar privado. Eu não fui arrancado, foi o coronavírus que chegou em todo mundo, mas de alguma forma nos privou. Mas o desejo estava ali, né? Então queira estar no nosso meio. Se você sentir falta, ligue para nós, né? Participe conosco, crie, né, esse hábito, tá bom? E eu quero orar por esse momento. Quero orar para que você continue acreditando na palavra de Deus e a leve a sério. Você tem um livro precioso aí nas suas mãos, você tem um celular que ele vai ter um aplicativo de Bíblia ali possivelmente. Antes de qualquer coisa, de entrar numa rede social, sei lá, coloca na história do seu celular o aplicativo ali no primeiro, perto do botão que você vai ligar, qualquer coisa para você lembrar da Bíblia ali. Deixa a Bíblia num lugar onde você possa ver. Se está pregando a palavra de Deus, esteja ali. Queira ter essa vontade. Se você sentir de compartilhar um versículo com o seu irmão durante a semana, irmão, não pense duas vezes. Compartilha com ele. Você não consegue ler a Bíblia sozinho? Chame alguém para ler a Bíblia com você. Temos aí aplicativos virtuais, podemos falar um pouco sobre isso, um pouco mais. Mas deseje estar no nosso meio. Deseje acreditar que essa palavra de fato é a palavra de Deus. E invista em almas. Vamos orar?